Bem, amigos do Mountain Bike, estamos aqui de volta para comentar a 8ª etapa da Copa do Mundo. Dessa vez aconteceu na América novamente, em Mont-Saint-Anne, no Canadá. E diferente da semana passada, essa vez a gente teve prova com pista seca, muita grama, algumas subidas bem difíceis, né? Subidas longas, mas a gente também teve bastante queda. E aí, talvez por trechos muito técnicos, né? A galera aqui, nossos especialistas, vão comentar um pouquinho. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje com Ana Luísa. Ei, pessoal, boa noite. Vamos lá para a penúltima etapa dessa Copa do Mundo. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje. E ele, o nosso analista das voltas, Guilherme Branco. Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos, hein? A Ana falou aí a penúltima, a gente já começa a ficar tenso, querendo que não acabe. Mas vamos lá. E esse ano teve uma etapa a mais, né, cara? Então deu para esquentar o coração um pouquinho mais longo, né? Galera, antes da gente trazer os resultados, a gente estava conversando aqui, nós vamos comentar um pouquinho sobre um ponto que eu e Danilão trouxemos no último episódio, que é a troca constante dos pódios, né? Então, no ano passado e até mesmo nas primeiras etapas, a gente via os mesmos atletas ali se destacando, pegando as mesmas posições, etapa após etapa, mas nas últimas etapas os atletas têm se revezado muito ali nas 5 primeiras posições, né? E aí a gente tem tido primeiro, né, grandes ausências de nomes importantes aí do cenário de mountain bike, e também essa questão das 9 etapas, né? Agora a gente está rodando vários continentes aí, várias cidades, né, com etapas novas. Enfim, traz pra gente aí o que vocês acham. Eu tinha comentado inicialmente aqui nos bastidores, né, sobre essa questão do formato diferente, né, desse ano, um ano mais longo, e como que isso mexeu realmente na dinâmica, né, do geral, né, da classificação geral. Eu achei que, especialmente, se a gente puder quebrar assim, 2 grandes blocos, a gente consegue, né? O bloco inicial e esse bloco que a gente está correndo agora. E dá para ver realmente que alguns atletas desapareceram, outros atletas vieram crescendo e aparecendo, e outros ficaram ali na dança das cadeiras, né? Isso faz com que, exatamente, que a gente vai discutir depois, a classificação geral está aberta. Nós temos mais uma etapa para finalizar, e o geral está aberto, tanto no masculino quanto no feminino. Em especial no feminino, a coisa está mais competitiva, a gente tem apenas 64 pontos, dividindo a primeira colocada da segunda, e no masculino 125, mas totalmente aberto ainda. Então, realmente a gente vai ter muitas emoções aí para a próxima etapa, e vamos que vamos, né? É engraçado que ano passado, nas últimas etapas, né, a gente estava com aquela coisa né, do pessoal que estava vindo do ciclismo, Pidcock e tudo mais. A gente falou assim, nossa, ano que vem como é que vai ser, né? Será que eles vão dominar? E nada disso, eles quase não estão vindo fazer as provas, e quem estava, né, no pódio ano passado não está nesse ano, uma rotatividade muito grande. Ano passado a gente teve uma constância muito maior, então está muito interessante. E no último episódio, eu e o Danilo até comentamos, né, que a gente ficou na expectativa ali, porque o Nino caiu, né, na etapa passada no XCC, e a gente ficou na expectativa do XCO, quem que passaria na frente do ranking, né, já que o Nino não ia competir. E aí ficou aberto, né, o ranking ali final. Aí agora, nessa etapa, o Nino não teve um resultado muito bom para poder garantir a vitória na Copa do Mundo, né? Então vai ficar para a última etapa mesmo, e com certeza, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Tá muito louco esse ano, né? Então, indo para os resultados aqui, primeiro vamos começar com o feminino. No XCC, na sexta-feira, a gente teve como primeira colocada Yolanda Neff, segunda colocada a Gibson, na terceira colocação Alessandra Keller, na quarta colocação Annie Terpstra e na quinta colocação Carolina Boé. Então a gente teve ali a Suíça novamente, né, pegando top 5 ali, que não é uma surpresa, né?
mas podemos dizer que a gente teve outras surpresas neste CCC? Na verdade, eu achei a prova bem interessante, né? Eu gosto sempre de comentar sobre a pista. A pista tinha 1,2 quilômetros, com 45 de ascensão, 45 metros, e na grama, né? O que torna muito dura. E, como a gente comentou anteriormente, eu particularmente estou me divertindo mais assistindo a mulherada, porque a disputa está muito, muito acirrada. E um ritmo de prova elevadíssimo, né? No início, assim, desde o princípio a coisa acontecendo, né? O que chamou atenção, na verdade, foi a Gerro, que abriu a primeira colocação ali desde o princípio, ela deu um gap grande e falou: o que essa mulher vai fazer aqui hoje? Vamos esperar, né? Mas a McConnell, né, que já vinha meio apagada e também com um pouco de, vamos falar assim, azar, né? Ela respondeu, assumiu algumas vezes, né, a liderança, mas o que me chama muita atenção é a Kelly, gente. A Alessandra, ela realmente ela coloca eu fico observando muito a postura das atletas na bike, né, a linguagem corporal, e ela balança o corpo inteiro, aquela coisa do esforço, né, e ela também beliscou muitas vezes lá, e ela que inclusive subiu, né, o ritmo em vários momentos, mas a Yolanda Neff, esse final de semana ela estava realmente inspirada, atacou, sprintou e foi para a vitória, né, e é interessante que depois as entrevistas, né, ela falou que tinha planejado um esquema tático e conseguiu colocar ele em operação, ou seja, foi exatamente do jeito que ela tinha imaginado. Muito legal. Eu gostei bastante do sprint no final. Acho que a experiência, né? Acho que contou bastante. E acho que foi uma prova com bastante emoção, assim. Eu acho que a McConnell, tanto no XCC quanto no XCO, ela não foi muito feliz nessa etapa. Exato, eu queria chamar a atenção aqui, o Gustavo perguntou aí sobre novidades ou coisas pouco imagináveis, mas na realidade a gente teve um retorno da Kate Courtney, me chamou a atenção, chegou lá em sexto, né, com uma prova consistente, né, ela parece que teve um momento assim meio de apagão ou de não se encontrando ritmo ao longo das provas, ela foi sexta, né, ela veio do campeonato nacional, né, americano, foi campeã do XCC, e a McConnell foi em sétimo, né, ou seja, uma resposta expressiva, ela que vinha ficando lá para trás. O que chamou a atenção foi a Emily Bates, né, que é a canadense, todo mundo esperando, né, ela correr dentro do próprio ambiente domiciliar, vamos falar assim, né, ela teve um tombo feio, né, logo na primeira volta e teve que se afastar. E a Keller, como sempre, mantendo a consistência. Muito legal. Então, agora passando para domingo, o resultado do XCO, a gente teve Yolanda Neff mantendo aí a primeira colocação, então subindo mais uma vez no pódio, aí, no topo do pódio. Depois, segundo lugar, Mitter Wallner. Terceiro lugar, Helle Batten. Quarto lugar, Martina Berta. E fechando a quinta colocação, a Alessandra Keller. Duas suíças aí novamente, a Neff se manteve, a Keller desceu um pouquinho, mas sempre entregando resultados, né? Exatamente, o XCO aí feminino foi bem bacana, como sempre, né, disputado, da mesma maneira, né, como eu tinha falado, uma prova aí com 3,9 quilômetros, né, uma pista de 3,9 quilômetros, 217 metros aí de ascensão, e eu acho interessante que a Red Bull TV, eles sempre colocam um índice de dificuldade, né, da prova, e esse índice de dificuldade, ele era um índice de 9 em 10 para essa pista, né, então realmente uma pista muito técnica, uphill 5 em 5, downhill 3 em 5 e o nível técnico 5 em 5. Foram 5 voltas, foram duas voltas de início, né, 2 start laps, e na largada a gente teve de novo a queda da Emily Bates, né, então ela realmente não está muito sortuda nesse sentido, não. Já tinha caído no XCC na sexta-feira, ela tinha tido uma queda nos nacionais lá da Campeonato Nacional
canadense, tinha fraturado uma costela, ou não sei se ela teve alguma lesão na costela, não sei exatamente se foi fratura. Então, assim, realmente prejudicou muito, né, o desempenho dela, todo mundo esperava ela, de alguma maneira, responder um pouco melhor, né, e a gente teve a questão da chuva, né, que ela caiu na segunda volta, e mudou completamente, assim, as condições da pista, que já era uma pista técnica, com algumas partes, assim, bem escorregadias, e aí, meu amigo, a neve assumiu e foi embora, abriu um gap gigantesco e ninguém mais pegou, né, ninguém mais pegou. É interessante que as duas provas do XCO, a masculina e a feminina, elas tiveram mais ou menos as mesmas características dos campeões, né, eles abriram e foram embora, né, daqui a pouco a gente vai discutir sobre o masculino, mas me chamou bastante a atenção a briga pelo segundo lugar, da Baton e da Terpstra, que aconteceu ali na terceira volta. A Mittelwarner, impressionante essa menina, gente, impressionante. Ela sempre tem, assim, largadas muito ruins, né, acho que é um ponto que ela precisa trabalhar bastante, né, e certamente isso vai acontecer, tem só 20 anos, né, então, muitas coisas para serem lapidadas ainda, e ela buscou o tempo todo e terminou em segundo, num sprint maluco lá no final, contra a Hailey Baton, né, da americana, e o bicho pegou, foi bom demais, eu gostei, foi na última volta, finalzinha ali, as duas brigando pelo segundo lugar, né, engraçado, a Terpstra, ela ficou, não conseguiu acompanhar, ficou muito lá para trás, né, ela finalizou em sétimo, e a Courtney, mais uma vez, a Kate Courtney, com consistência, né, oitavo lugar, e uma prova que deixou muita coisa em aberto ainda para o final, né, para o campeonato como um todo, geral, que aí nós temos aí a Terpstra em primeiro ainda, no geral, a McConnell em segundo, mesmo finalizando lá para trás, acho que ela terminou em 17º, 18º, não recordo aqui agora, mas foi lá para trás, e aí a gente teve aí Terpstra, então, McConnell, Keller, Mittelwarner e a Rieswitz, que não participou, né, não tivemos a participação da Rieswitz, bem como das duas francesas, né, a Laconte e a Prévost, que estão se preparando para o Mundial, que vai acontecer lá na França, né, então algumas coisas podem acontecer ainda. E uma curiosidade foi a troca de pneus que a Nef fez durante a prova. Ela tinha aberto um gap tão grande que ela conseguiu trocar o pneu. Começou a chover, na verdade a chuva durou muito pouco tempo, né, e secou bem, que a pista era bem sequinha, a drenagem era muito boa, e a Nef trocou o pneu, muito engraçado, né, tipo Fórmula 1, né, mas ela abriu um gap grande e conseguiu colocar isso em prática, muito bacana, gostei muito do XCO feminino, eu tenho gostado mais das provas femininas. Boa, indo agora para o resultado masculino, na sexta-feira a gente teve aí como resultado do XCC, em primeiro lugar, Felipe Colombo, depois em segundo lugar, o mexicano Ulloa Arevalo, terceiro lugar, o Carstensen, quarto lugar, putz, esse nome belga, hein? Schwermans, e em quinto lugar, o Alan Hattery, fechando aí o top 5. Bacana. A prova do XCC masculino, que me perdoem os competidores, mas eu acho que ela já foi um pouquinho mais de comadre, comparativamente a das mulheres, né, que tinham botado para ferver, e foi um pouquinho mais cozinhando, assim, sabe, banho-maria, aquela coisa. Chamou atenção o mexicano, teve uma consistência muito bacana na prova, ele já tinha mostrado, né, se mostrado forte outras vezes em XCCs anteriores, e ele assumiu a liderança desde o princípio, foi colocando o ritmo dele, forte inclusive, mas mais uma vez, o que chamou a atenção, Nino Schurter. Vou te falar um negócio, né, esse cara é impressionante, gente, eu tô realmente muito espantado, assim, com a capacidade dele ao longo dessa temporada, né? Ele estava lá atrás, né? Veio reconectando, ficando na frente. Mais uma vez a gente teve uma participação importante do Schwarzbauer, né? No alemão que deu aquele sprint doidão lá no início da temporada, que todo mundo ficou espantadíssimo, né? Com a pancada que ele deu. Ele também colocou o ritmo várias vezes, assumiu liderança, mas não conseguiu se manter, né, até o final. Eu até vi algumas coisas de postagem dele em rede social falando que ficou muito decepcionado consigo mesmo, aquelas coisas, né,
e talvez a tática dele não tenha sido a mais adequada. Deu para perceber também que o Hattersley, né, estava tentando acompanhar o tempo todo e sabendo a importância, né, não só para o XCO, né, para a largada do XCO, mas também para o geral do XCC, né, que ele estava muito bem colocado. Mas no final, o Sebastian Fini ele atacou, o Colombo respondeu e foi embora para a vitória, né? Acabou finalizando aí. E aí a gente teve o Noah, mexicano aí, representante aqui da América Latina, em segundo lugar, que todo mundo apostava alguma coisa para ele no XCO, que ele vem tentando beliscar alguma coisa, tem ficado... É interessante o comportamento dele, assim, um pouco similar ao que o Avancini apresentou um pouco antes dele fazer aquela temporada que foi fantástica dele, né? Foi a melhor até o momento. O Avancini também ganhava um pouquinho, ficava as 2, 3 primeiras voltas mais na frente, e o Liu tem feito isso também no XCO. Então a gente imagina que ele está se aproximando aí de um possível pódio aí no XCO. Mas nós vamos falar um pouco melhor sobre o XCO na sequência aí. Foi bem legal mesmo ver a vitória dele, né? Acho que foi uma vitória ali merecida do Lua. E uma coisa também é que o Avancini, né, não estava nessa prova. Essa prova a gente não teve brasileiros, nem no feminino, nem no masculino. Então, né, não tivemos nenhuma representação lá. O Avancini está se preparando para o Mundial e também parece que ele está com alguns problemas de saúde aí que ele está resolvendo. Então, esperamos aí que ele volte bem para o Mundial. E também a ausência do Flückiger e do Dascalu. Né, que foi importante. E o Nino, acho que ele... Na hora que ele... É engraçado, assim, na hora que ele conquistar essa vitória que ele tá sonhando tanto, acho que vai ser, assim, uma sensação indescritível, que ele tá mordendo e tá fazendo por merecer aí. Eu concordo com a Ana, viu? Eu acho que o Nino também, já, né, a gente vai ver o que... Eu acredito que é o grande objetivo, né, da carreira dele para esse, talvez, final de carreira dele, né? A gente não sabe, mas o cara tá tão forte que de repente ainda vai mais uma, né? Mas uma coisa interessante que a Ana falou, que eu gostaria de apontar como curiosidades também, né, dessa etapa, é justamente isso, nenhum brasileiro correndo. Eu até procurei, eu fiquei um pouco... O Avancini geralmente ele mostra, né, muita coisa em rede social, coloca a gente atualizado, mas não achei nenhuma informação sobre isso. Nas próprias mídias aí da Cannondale eu também não consegui encontrar nada. Achei interessante, né? Alguma coisa, ele já falou que tinha tido problema de saúde, que estava em recuperação, estava se sentindo um pouco melhor, mas nenhuma informação sobre isso. E falar um pouco também sobre o tradicionalismo, né? Desse local, dessa etapa, né? Que é Mont Saint-Anne. Eu já estava 3 anos sem ter evento lá, mas esse é o local, o cenário, né, mais antigo aí dentro do mountain bike, acho que é desde 1991, ou seja, né, 3 décadas aí recebendo o mountain bike. Então, bem interessante, tinha tudo para acontecer como aconteceu, né, muitas coisas interessantes. Bom, agora passando para domingo, né? A última prova que a gente teve aí é o XCO masculino. A gente teve como primeira colocação o francês Carreau, teve uma vitória, deixou os adversários um pouco para trás, né? E aí depois ali, até o top 5, a gente teve uma chegada mais acirrada. Então, segundo lugar, quem ficou nessa segunda colocação foi o Felipe Colombo. Depois, em terceiro lugar, Valerio Serrano. Em quarto lugar, o Luca Brador, italiano. E em quinto lugar, Pierre de Freudmont. É uma prova do GCO bem parecido com a dinâmica da prova do feminino, né? Essa do XCO masculino bem parecido com a dinâmica do XCO feminino. Foram 6 voltas, né? A mesma coisa, duas voltas de início, né? 2 start laps. Interessante, na própria, logo no final da segunda da start lap, o Carol colocou um gap nas descidas, o cara desceu demais hoje, sumiu,
sumiu, simplesmente sumiu. Colocou 22 segundos no final, né? Assim, dessas startlettes. E depois ele foi só abrindo gap. E uma coisa interessante, gente, a gente discutiu sobre a questão técnica, né, avaliada, né, por esses parâmetros que geralmente a Red Bull TV coloca. É uma pista muito técnica. E o que me chamou a atenção é que a consistência técnica hoje fez muita diferença nas duas provas, do XCO masculino e do XCO feminino. Então, aqueles que erraram menos, que empurraram menos bike, porque assim, como estava todo mundo muito junto, tanto no feminino quanto no masculino, às vezes o cara errava, ou a menina errava ali, tinha que descer da bike, esse empurra a bike custava umas 2 posições. E é aquela história de ficar tentando reverter isso aí. Então, isso é uma dinâmica bem interessante para a prova, sabe? Essa questão técnica. E aí, como sempre, né? Brigas e brigas e brigas aí no XCO masculino pelas posições. A gente falou sobre a dança das cadeiras que vem acontecendo, né? Mas com exceção do carro que foi embora, né? Ficou na primeira colocação, todas as outras eram uma briga gigantesca ali. Vamos falar assim, a briga pelo segundo lugar, vamos falar assim, né? Foi muito grande. Tinha pelo menos uns 6 ou 7 atletas. E mais uma vez, Nino Schurter. Vamos combinar. O cara saiu lá da Rabanésima, veio chegando. Uma coisa que chamou a atenção na terceira volta, o Alan Heitley ele veio caindo, o Nino ultrapassou ele e eu considero esse um momento muito importante para o Nino na prova como um todo. Depois que ele ultrapassou o Heitley, ele conseguiu colocar um ritmo legal, né, e foi embora. Até que, por exemplo, na quarta volta, ele assumiu o segundo lugar. Então o cara veio lá de trás, assumiu o segundo lugar, foi colocando ritmo, e foi nesse momento aí que eu acho que a quarta e a quinta volta do Nino foram definidoras para ele não conseguir chegar no pódio, né? Ele chegou em sexto, né? Como o Gustavo já falou, né? E porque o Braido, o Freudmon e o Nino ficaram brigando pelo quarto, vamos falar assim, pelo terceiro e quarto lugar ali, né? Porque o Valeiro foi embora também para o terceiro, né? Tava o Caro em primeiro, sumiu. Colombo e Valeiro brigando ali pelo segundo lugar, deu um gapzinho, aí ficou Braido, Freudmon e Schurter, tentando fechar aí o pódio, né? Então, quarto, quinto e sexto lugar ali. E é interessante, mais uma vez, prestando atenção na linguagem corporal, né? Eu lembro que o Nino colocou, então, essa intensidade aí maior, puxando esse pelotão vamos falar assim, de perseguição, né, do primeiro lugar. E nessa quinta volta, que foram 6 voltas masculinas, então a penúltima volta, né, ele tem uma hora que ele passa, ele dá uma mexida no ombro, assim, o ombro esquerdo, na verdade, ele deu uma mexida no ombro, assim, soltou a mão do guidão, deu uma mexida, eu falei, ih, rapaz, ó, tá sentindo o ritmo, a coisa, né, a linguagem corporal mostra pra gente. Provavelmente os atletas que estão ali, os competidores, eles percebem isso, falam, opa, hora de colocar o caldo para engrossar, né? E foi o que aconteceu, né? Mas mesmo assim, Nino se manteve em primeiro lugar, no geral. Então a gente tem um pouco menos acirrada a diferença, né? Digamos assim, comparativamente ao feminino. Tem então Schurter, Valeiro foi para segundo, porque foi primeiro na etapa passada, de snowshoe. Agora, segundo lugar, né? Desculpa, terceiro lugar, aqui em Mont Saint-Anne, então ficou no geral Schurter, Valeiro, Braido, Heiterli, Carol e Dascalu, que não participou, né? Realmente não estava se sentindo bem. E a diferença entre o Nino e o Valeiro, então primeiro e segundo, 125, mais uma vez aberto para a gente ver o que vai acontecer na etapa final. Eu tô animado. Uma coisa legal que o Gui falou é sobre o Caro, né? Porque a primeira vitória dele em Copa do Mundo, e ele chegou, e como teve toda essa disputa técnica ali no bololô, os atletas que conseguiram deslanchar, eles foram ganhando muito tempo, porque aí a prova ficava aberta para eles, né? Então o problema era ficar ali na meiuca, e aí quando um se embanana, tudo se perde, né? Se perde muito tempo. Então foi quem conseguiu se
se soltar ali, teve muito, muito sucesso. O Hatterley, eu vi o Gui falando Haterley. É a mesma pessoa, estamos falando da mesma pessoa. Ele acabou tendo uma queda, né? E aí isso acabou prejudicando bastante a prova dele. Né? Poxa, foi ele que está aí na disputa do ranking, isso pesou bastante para o lado dele, porque ele acabou caindo e não se recuperou também, então essa foi uma questão. E o Nino, ele largou em 25ª colocação, e ele foi ganhando, puxando a unha, cada um dos participantes ali, e acho que ele mostrou bastante, ele tem, né, mostrado bastante força, e tá sendo bem legal de ver. Interessante, Ana, você falar do Nino aí. Eu considero que esta temporada é a temporada em que ele em melhor forma física está. Porque as outras temporadas foram muito assim, sabe novela? Você começa a assistir e sabe como é que vai ser o final? Sabe aquela coisa? Era mais ou menos aquilo, né? E como a dinâmica, assim, a gente tem que, e eu queria até, vocês me corrijam se vocês tiverem percepções diferentes aí, a percepção de vocês aí como educadores físicos, né? Eu noto que o nível elevou demais. Então essa galera teve que correr atrás, literalmente, né? Então, e o Nino conseguiu fazer isso, né? A gente observa, inclusive, as temporadas anteriores, o perfil de pilotagem do Nino era diferente. Tinha muita gracinha assim, de mostrar que tá curtindo, né? Além de estar competindo, tá curtindo, né? A pedalada ali, curtindo o circuito. E hoje em dia, isso aí é muito raro, né? Foram poucos os momentos na temporada que a gente teve essas gracinhas sendo feitas aí pelo Nino, né? Mostrando que ele não tá tão preocupado apenas em competir. O negócio é foco e vamos que vamos, né? Então o cara realmente tá demais. E aí falando sobre o Hatterley, vou falar assim pra gente padronizar, tá? O pessoal não já que são pessoas diferentes. Ele finalizou em 17º e ele foi pro sprint para poder, no final, para poder manter essa posição, sabendo da importância de qualquer pontinho a mais que ele recebesse para o geral, né? Então ele finalizou aí, tá no geral em 4º, né? E podendo ainda brigar por alguma coisa. Vamos que vamos. Eu tô realmente empolgado, gente, pela essa etapa final para saber o que vai acontecer. Só lembrando para a galera aqui que o primeiro colocado do XCO ganha 250 pontos, né? Então, como a gente tem uma diferença aí de 130 e poucos pontos, né? Então, assim, e aí, na verdade, a diferença até o Hatter ali, que é a 4ª colocação, a gente tem ali 150 pontos, 153 pontos de diferença. É muito pouco se a gente for ver tudo que pode acontecer, né? Então, por exemplo, né, nessas duas últimas etapas, Nino não completou na etapa passada nem o XCC nem o XCO. Agora o XCC ficou lá para trás e o XCO conseguiu recuperar um pouco a pontuação. Mas na última a gente não sabe o que vai acontecer. Ele está em primeiro lugar, mas são 250 pontos. É muita coisa, né, velho? 250 primeiro, 200 segundo, 160 terceiro. Então, tá bem aberto, vai ser bem legal ter essa finalização do ranking ali, né, do campeonato da Copa do Mundo na última etapa. Vai ser bem da hora mesmo. Vou fechar? Então, galera, é isso. A gente vai finalizando por aqui. A gente comentou um pouquinho das emoções que rolou. Vamos ficar, então, todo mundo ligado aí nos próximos 2 grandes eventos que vão ter. Nesse mês de agosto ainda, no final do mês, dia 24, a gente vai ter o Campeonato Mundial, lá em Léger, na França. Prova muito técnica, e aí também provavelmente vai estar um pódio aberto, todo mundo correndo bem. Vamos ver o que vai acontecer por lá. E depois, logo no início de setembro, de 2 a 4, a última etapa. A gente falou aqui, tá tudo aberto, vamos todo mundo assistir. Vamos fazer um bolão aí para quem vai levar essa. E vai ser na Itália.
E é isso. Mais emoções, vocês vêm por aqui no Bem Amigos nos próximos episódios. Fiquem ligados e vem de roda. Valeu! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.